primeiro pecado que aconteceu na história de todo este universo, não vamos nem dizer humanidade, porque quando nós não éramos criados ainda, a soberba, ela aconteceu no coração de Lúcifer. A gente vai ver depois alguns textos aqui relacionados a ele. Então, quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles pecaram, a soberba entrou em toda a humanidade através de Adão e Eva. Então nós vamos ler aqui, irmãos, o Salmo 131, apenas o versículo 1, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nosso Pai, como somos gratos ao Senhor por nos dar, ó Pai, a revelação da Tua Palavra e o Teu falar. Como nós carecemos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, como a Tua voz tem sido muito clara para nós, o Teu povo, a Tua igreja. Obrigado porque o Senhor não esqueceu de nós, o Senhor se lembrou de nós, o Senhor falou conosco, o Senhor pela Tua Palavra nos regenerou, mostrando toda a realidade da obra consumada de Cristo no Calvário, onde ali Ele tirou o nosso pecado de uma vez por todas, crucificando, levando à morte, sepultando e nos ressuscitando juntamente com Cristo, e o Senhor nos colocou numa posição maravilhosa, elevada, assentado nos lugares celestiais em Cristo. Pai, comunica a Tua Palavra aos nossos corações nesta manhã, sobre este assunto que é de fundamental importância para as nossas vidas como Igreja do Senhor. Fala, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, ilumina as nossas mentes, esclarece e nos dê sabedoria para compreendermos o que Tu tens para nós nesta manhã, reservado para os nossos corações, para a nossa edificação. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, Davi aqui, muitos estudiosos dizem que esse salmo é um salmo que foi escrito, inspirado pelo Espírito, através da pessoa de Davi. Não está claro ali que é Davi, mas depois, se vocês lerem alguns eventos na vida de Davi, principalmente quando a arca ela estava com os Edom, a gente vai perceber que de fato aquela angústia, aquela tristeza que abateu o coração de Davi, e ele fez então de tudo para que a arca fosse restituída ao seu devido lugar. Então Davi também quis fazer uma casa para Deus, porque como eu posso habitar numa casa apainelada e a arca do Senhor habitar em tenda? Então ele quis fazer uma casa para Deus. Então aqui, irmãos, ele começa dizendo que não é soberbo o meu coração. Irmãos, quando Davi escreveu isso e o Espírito permitiu que isso fosse algo inspirado, aqui está mostrando um coração de um homem que foi quebrado pelo Senhor. O coração de um homem que então não havia no seu interior nenhuma soberba. Vocês se lembram quando Satanás, por permissão do Senhor, instigou a Davi a fazer um censo lá em Israel dos seus soldados? Eram muitos soldados. Então Davi, ele contou todos os seus valentes, por causa da soberba, para mostrar que ele era um rei que tinha que ser de alguma maneira respeitado em toda aquela região, porque ele tinha a seu dispor milhares e milhares de soldados. Mas o Senhor também tratou com Davi sobre isso, de uma forma prática, e muitas pessoas, muitos soldados foram ceifados. Claro que depois Davi caiu em si e reconheceu o seu erro, mas, irmãos, todos nós estamos sujeitos a levantar soberba em nosso coração. E a soberba, guarde bem isto, ela nos deixa como que fora de si. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que conhecia o Senhor. Mas, irmãos, quando a soberba, de alguma maneira, ela entra em nós, nós ficamos cegos. A soberba nos cega.
E ela se manifesta de muitas maneiras, irmãos, nos corações dos filhos dos homens, principalmente aqueles filhos que creram em sua morte e ressurreição com o Senhor, que são filhos de Deus, mas que a sua alma ainda não foi tratada. Tem muito de si mesmo ainda. É nessas circunstâncias que os dardos inflamados do maligno vêm para despertar a soberba. Mas Davi aqui, ele pôde dizer, não é soberbo. E o Espírito então permitiu que fosse escrito, porque quer nos mostrar que Davi não era soberbo. O coração dele não era soberbo e nem altivo o olhar dele. Agora, Davi não contemplava assim para o alto no sentido da sua grandeza, mas olhava sempre para baixo. O crescimento espiritual também sempre é para baixo. Nós crescemos como um cedro. Ele vai se aprofundando as suas raízes para buscar a seiva até 100 metros de profundidade. Isso significa uma vida profunda com o Senhor. Lá em Oséias capítulo 14 vai mostrar exatamente isso, a partir do versículo 5. Da terra para cima nós somos como o lírio. Crescemos de manhã e à tarde murchamos. Essa é a nossa vida aqui. Mas uma vida com o Senhor é como o cedro do Líbano, que desce até as profundezas, 100 metros de profundidade, para então buscar a sua seiva. Porque, irmãos, o Senhor quer exatamente isso de nós, que nós vivamos uma vida em profundidade espiritual. Uma vida relacional com Ele é uma vida em profundidade. Então nós não vamos ser soberbos se nós conhecemos o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós iremos saber quem somos nós. Igual Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu tudo. O Senhor glorificado, não encarnado ainda, mas ele viu o Senhor. E a partir desta visão, ele pôde ver quem era ele também. Ele pôde perceber que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Você já parou para pensar, irmãos, que muitas vezes os nossos lábios são tão impuros? Então isso significa que existe alguma coisa em nós que revela que somos soberbos. Quando nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade. E se a nossa vontade não é feita, nós começamos a dar gritos, bravos. Não é assim? Soberba. Porque é a minha vontade que tem que ser feita. Irmãos, nós temos que dispensar em nós mesmos a querer sermos o gerenciamento do universo. Tudo tem que passar por mim, né? Se não me consultarem, se não for, eu já vou ficar bravo. Eu não quero caminhar com pessoas que não estão de acordo com a minha vontade. Por isso que cria-se muitas religiões. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Então nós vamos seguir aquele pastor que pensa daquela forma, vou seguir aquele outro que pensa da forma que eu penso também. E assim estão todos iludidos. Um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cristo. Tudo errado, irmãos. Se nós somos de Cristo, não pode existir divisões em nosso meio. Nós somos um em Cristo Jesus. E a igreja de Cristo, ela não pode ser iludida nesse aspecto, porque o amado da nossa alma é o nosso próprio Senhor. O amado da nossa alma é Ele, o nosso foco é Ele. Se todos nós focamos Cristo, os nossos pensamentos serão apenas um. Pensamentos de humildade, pensamentos de inclinação à vontade do irmão, porque nós temos que crer, como diz Paulo em Filipenses, que é para nós considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos, mas nós achamos que temos que estar por cima. Nunca deve ser assim, irmãos. A vida cristã, a gente vai ver aqui hoje, como você pode ser grande diante do Senhor. A gente vai mostrar e ver os textos também, de uma forma muito clara e específica, para a gente então possamos crescer naquilo que concerne a formação de Cristo em nós. Então nós teremos uma verdadeira humildade. Agora, queridos, guarde bem isso. O orgulho, a soberba,
ela é a raiz de todo pecado e mal. Orgulho e a soberba é a raiz de todo pecado e mal. É a porta e é também o nascimento e a maldição do inferno. A soberba, o orgulho, a arrogância é o sopro do inferno em nossas vidas, que quando entra em nossos ouvidos, entra queimando e faz a gente vibrar. O princípio da soberba. E ele é craque para fazer isso. Então, irmãos, Jesus Cristo ele veio para trazer humildade à terra e fazermos participantes dessa humildade e por ela nos salvar. Porque se Jesus não tivesse essa humildade, ele nunca iria se encarnar. Então nós vemos que Paulo fala que Cristo é tudo, então ele também ele é humildade, a humildade que se encarnou na pessoa de Jesus e veio para nos salvar. Nunca houve nenhum resquício de soberba na pessoa do nosso amado Senhor. Se você lê a vida do Senhor Jesus, pegando o Evangelho de João, você vai perceber um homem que de fato expressava o coração do Pai. E o coração do Pai é uma humildade maravilhosa, uma humildade tremenda. Isso é precioso, irmãos. Campbell Morgan, ele disse algo muito interessante. Ele disse que todos os tronos de Deus, eles são alcançados descendo as escadas. Não é nunca subindo. Aquele livro dele, As Crises de Cristo, ele vai dizer que todos os tronos de Deus são alcançados descendo a escada. E nós achamos que é subindo as escadas. Não, quanto mais você desce, mais você vai encontrar o Senhor. Mais você vai se alegrar no Senhor. Queridos, é igual a árvore. Nenhuma árvore ela pode crescer se não tiver suas raízes fincadas no chão para baixo. Por que tem um crescimento saudável de uma árvore? Porque as suas raízes estão para baixo. E em toda a existência de uma árvore, ela precisa das suas raízes. Irmãos, as nossas raízes, por causa da soberba, estavam fixadas, arraigadas a este mundo. Quando Cristo veio, ele colocou o machado na raiz das árvores. Então, ele nos desarraigou deste mundo perverso e nos plantou ali na pessoa de Cristo. Muito interessante. Abra, por favor, aqui em Colossenses, capítulo 2. Observa que texto lindo que nós temos aqui, irmãos. Colossenses 2. Vamos ler o versículo 6 apenas. Colossenses 2, verso 6, que diz assim. Olha que interessante aqui, irmão. 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Interessante como é que Paulo coloca aqui, né, inspirado pelo Espírito. Isso tem que chamar a nossa atenção, irmãos. Como recebestes Cristo Jesus, como que nós recebemos a Ele? Foi pela fé. Recebemos Cristo pela fé. Cristo Jesus, Ele é Cristo Jesus, Ele é Deus e homem. Cristo Jesus, Deus e homem, mas Ele é também o Senhor. É a Ele que nós pertencemos. Ele é o nosso dono. Ele nos comprou. Então essa palavra aqui é muito importante, irmão. Como recebemos a Ele, Cristo Jesus, o Senhor, assim devemos andar nele. Se Ele é Senhor, Ele coloca assim, andai nele. Assim andai nele. O que Ele quer dizer para nós aqui? Se Ele é Cristo Jesus, se Ele é Deus e o homem me salvou, o Senhor, então como que eu vou andar nele? Ele habita em nós, Ele é Senhor. Então, se Ele é Senhor, nós somos servos. E um servo não pode fazer nada por si mesmo. O servo tem que ouvir as ordens do seu Senhor e cumpri-la. Assim nós vamos andar nele. Esse sentido aqui de andar nele, somente humilde vai andar nele. Andar nele é ouvindo a voz dele e cumprindo a ordem do Senhor.
que é a palavra aqui que antecede andai nele. Agora veja aqui, olha a forma que nós devemos andar nele, porque nele nós estamos, versículo 7, radicados. O que isso significa radicados? Plantados, enraizados nele. Entende, irmão? Se nós andamos nele recebendo as ordens dele, nós estamos plantados nele. A palavra aqui, nele radicados, é a mesma palavra para enxertado. Nós éramos aquela oliveira brava, fomos radicados, fomos enxertados em Cristo Jesus, agora nós podemos produzir frutos bons. Frutos que diz Oséias capítulo 14, o fruto que procede dele. Todos os nossos frutos agora, a procedência dele. Nós não conseguimos e nunca poderemos produzir frutos por nós mesmos. Por quê? Porque um morto não tem capacidade de produzir nada. Você entende, irmãos, o que significa ser um cristão? É produzir fruto dele. Os frutos que nós iremos produzir é dele, para ele, por ele são todas as coisas. Estão me compreendendo? Nele radicados. E claro que aqui tem uma palavra e edificados. À medida que nós estamos obedecendo a voz dele, andando nele, fomos plantados nele. E vocês sabem que Jesus disse lá em João 15, que é impossível, irmãos, que um ramo estando ligado à videira, radicado nele, não produza fruto. É impossível que não produza. Porque se nós estamos ligados nele e não produzimos fruto, ele vai podar. Ele vai cortar. Né? Ou seja, estamos nele, mas se não estamos produzindo fruto, ele vai tratar conosco. Então, irmãos, é maravilhoso estar em Cristo. E nós vamos sendo edificados e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Irmãos, se de fato nós tivermos essa consciência, que estamos plantados em Cristo, aquele que é manso e humilde de coração, nós estamos sendo edificados porque é um processo natural. Fomos instruídos, então nós vamos crescer em ações de graças. Ou seja, Senhor, graças te dou por isso, graças te dou por aquilo. A nossa vida não vai ser outra a não ser viver uma vida de louvor. Entende, irmãos? Porque quando nós cantamos louvor ao Senhor é uma coisa maravilhosa para Ele. Mas vivermos uma vida de louvor no nosso dia a dia é maravilhoso também. O Senhor sempre vai abrir as picadas para nós, abrir as portas para nós. A gente fica muito feliz, mas logo em seguida Ele coloca uma dificuldade. Para nós sabermos se temos ou não um coração agradecido. Esse meu trabalho aqui, puxa vida, foi tão bom no início, agora tem tantas dificuldades. É para você crescer nesse trabalho. Agora, para você ser um sucesso no seu trabalho, passa por aquilo, dependendo do Senhor e dando graças ao Senhor. Tem dificuldade? Dê graças a Ele, porque você está sendo edificado, você está plantado nele, Ele tem o controle de todas as coisas. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, e Ele sempre deseja e quer o melhor para seus filhos. Isso é precioso. Então, irmãos, nele radicados, nele nós somos plantados em Cristo Jesus, e agora nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque somente aqueles que são humildes irão desenvolver a salvação com temor e tremor. Irmãos, olha, tem um texto que essa semana eu estava estudando o Evangelho de Lucas, mas falou tanto ao meu coração, um versículo tão simples, tão maravilhoso. O Senhor, sabe por que Ele nos faz humildes? Porque nós sabemos que o nosso princípio não é de humildade. Nós somos arrogantes, nós gostamos de ostentação, gostamos do primeiro lugar, não gostamos do pódio, nós gostamos dos lugares altos, dos lugares mais elevados. Então, soberba faz parte da raça humana. De alguma maneira, às vezes nós fingimos humildade, que a Bíblia vai tratar também. Cuidado com a falsa humildade. Não é assim? Porque sabe que no meio dos irmãos existem muitos irmãos
que tem uma característica de falsa humildade. Mas não é filho de Deus? Claro que é. Mas às vezes, para ser aceito, no lugar onde você já é aceito, nós gostamos de fingir humildade para sermos reconhecidos. Nós não precisamos disso, irmãos. Não precisamos disso, porque o Senhor está olhando para nós. Ele sabe aqueles que o expressam. Então Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz, tirou o nosso pecado, e agora Ele está tirando da nossa alma todas as escórias. E uma das escórias, há muitos requisitos de orgulho, de soberba. Ele quer tirar de nós, para que nós então expressamos a Cristo. Então, irmãos, quando nós expressamos a Cristo, significa que nós estamos expressando humildade também. Ele se fez humilde, a humildade, aliás, Ele se encarnou, a humildade se encarnou e nos alcançou. E quando Ele veio para dentro de nós, Ele deseja que nós o expressamos com humildade. E a humildade é o distintivo de um filho de Deus. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 22, versículo 27. Aqui nós temos algo tão significativo, irmãos, relacionado ao nosso amado Senhor. Eu fico pensando aqui, como pode Ele, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador do universo, aquele que não precisa de nada e nem de ninguém. Quando eu li esse versículo aqui, Lucas 22, versículo 27, eu tive um troço, uma crise de alegria. Falei, meu Pai, como eu sou soberbo, porque agora eu estou contemplando quem é o meu Senhor, eu posso ver que eu sou soberbo. Diz assim, versículo 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Os que servem são menor, né? Agora, olha a parte B do versículo. Porventura, não é quem está à mesa? Claro que é, maior é quem está à mesa. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Meus irmãos, isso aqui quebranta o nosso coração, porque Jesus, que pode todas as coisas, Ele é aquele que no nosso meio é aquele que nos serve. Mas vamos explicar isso aqui de uma maneira bem mais prática. Irmãos, como que Ele nos serve nesses dias aqui atuais? Como que nós vamos ver Jesus nos servindo? Sabe de que maneira? Uma maneira muito interessante, irmãos, que nós devemos praticar isso, porque Cristo é a nossa vida. Quando Paulo fala assim, servir uns aos outros, o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, deixa Cristo se expressar através de você, porque nós não somos servos. Servos com letra maiúscula é Ele que habita em nós, e Ele nunca vai deixar de ser servo. Ele sendo servo, sofredor, que habita em nós, Ele quer servir, de que maneira? Através de nós. Usa as tuas mãos, as minhas mãos, nós somos o corpo de Cristo, recebe as ordens da cabeça, não é assim? Servir uns aos outros por amor a Ele. Que lindo é isso, irmãos, que precioso. No meio de vocês, eu sou aquele que serve. Deixa eu servir aquele irmãozinho, você tem muita dificuldade com ele. Se você for humilde, tiver o Espírito de Cristo sendo formado em você, você vai servir aquele irmão, mas não é você, não mais eu, mas Cristo vive. Se Ele vive em mim, não apenas vive, mas Ele faz todas as coisas, inclusive o serviço. Você acha que tem capacidade para vir aqui na frente pregar, falar dessas coisas? Não, estou aqui entregue, emprestando meus lábios ao Espírito. É errado quando as pessoas falam assim, olha, o irmão Cláudio, ele é... Não sou. Quem sou eu? Quem sou eu? É Ele. É Ele. Nós temos que parar de dar glória para homens.
É o Senhor que habita em nós. Nós estamos entregues a Ele. Uma vida entregue a Ele é uma vida que Ele pode fazer o que Ele deseja. Então Ele quer servir a sua igreja. Servir no sentido de cuidar da sua igreja. O que é a igreja, irmãos? É um cuidando dos outros. E esse cuidado, quem é que cuida? É Ele. Ele vai regar através de nós. Não é assim? Então esse é o sentido aqui, queridos. Esse é o sentido maravilhoso. Então, irmãos, a humildade cristã é quando nós damos caminhos ao Senhor para Ele ser tudo em nós. Isto é ser humilde. O que é humildade? Quando nós damos caminhos para Ele ser tudo através de nós. Isso é humildade. Não tem a outra maneira. Agora, se você analisar com bastante cuidado o Evangelho de João, aqui nós temos a vida interior do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque João, ele vai tratar de um assunto sobre vida. E João, pela inspiração do Espírito, ele mostra para nós o interior do nosso amado Senhor. De uma forma tão linda, porque por que nós sabemos disso? Porque Jesus falava. Ele falava do que estava cheio o seu coração. Então nós podemos saber o que está no interior do coração de Jesus. Então vamos conhecer um pouquinho aqui. Eu não vou entrar em detalhes, irmãos, porque são muitas coisas. Senão nós ficaríamos aqui só analisando esse tipo de coisa. Não é esse o assunto aqui. Mas vamos olhar para o coração do Senhor Jesus. Porque a Bíblia, ela revela o coração de Cristo para cada um de nós. Para que nós saibamos, porque aquilo que é revelado ao nosso coração, o Espírito deseja formar em nós também, da palavra. São as características, as virtudes do Senhor. Nós nunca podemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, sem a conhecermos e sem termos essas realidades em nós, dentro de nós. Entende, irmãos? Então vamos ver algumas características da humildade de Cristo. Eu quero que você observe essa palavra aqui, essas duas palavrinhas nos textos que a gente vai ler agora aqui, não e nada. Não e nada. Guarde bem essas duas palavras, não e nada. Vamos dar uma olhada para dentro do coração do nosso amado Senhor. João, capítulo 5. Então vamos observar essa palavra não e essa palavra também nada. João, capítulo 5, vamos olhar aqui o primeiro texto, versículo 19. Diz assim. Então vamos com bastante cuidado, com bastante paciência, e para a gente conhecer o interior do nosso amado Senhor, naquilo que concerne a humildade. Diz assim, verso 19. Então lhes falou Jesus, presta atenção, guarde essa palavra não e nada. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O Filho nada pode fazer. Lembra que Jesus disse lá em João 15,5? Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, que segurança Ele está dando para nós aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu nada faço sem que meu Pai faça. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Agora nós estamos em Cristo, Ele está em nós. Então isso significa que nós só podemos obedecer ao nosso Pai Celestial na sua palavra quando as nossas vidas estão verdadeiramente entregues aos cuidados do nosso amado Senhor. Porque o Pai fazendo no Filho, o Filho fazendo em nós. Aí nós vamos participar desta comunidade trinitária da Trindade, como Deus o Pai o quer para nós, para a sua igreja, um se submetendo aos outros, e nós podemos praticar isso a partir de hoje, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, considerando o irmão superior a nós mesmos,
servindo os irmãos, nos quebrantando diante do irmão, entende? Então, primeira característica, o filho nada pode fazer de si mesmo. Olha aqui o versículo 30 deste mesmo capítulo. De novo temos aqui a palavra nada. Olha que interessante, irmãos. Esse eu aqui não é o eu da soberba, não é o eu arrogante, é o eu santo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. O que ele está dizendo para nós aqui? Qual é a lição que ele está nos ensinando, irmãos? Que o Senhor Jesus viveu uma vida absolutamente entregue nas mãos do Pai. Então o Pai poderia realizar tudo através daquele que se entregou inteiramente a Ele. Que lindo, irmãos! Quando Deus disse lá em Isaías 6, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava dizendo o seguinte: Pai, eu vou descer, mas eu só vou realizar algo sob a tua ordenança. E foi isso que ele veio fazer. Deus queria fazer isso em Adão, primeiro Adão, mas Adão permitiu que a soberba entrasse em seu coração. Mas Jesus poderia ter falhado como o último Adão. Irmão, mas ele não falhou. Ele cumpriu tudo, executou tudo e fez toda a vontade do Pai e consumou a obra no Calvário. Como nós temos que dar graças ao Senhor por tudo que Ele é e fez, irmãos. Se Ele tivesse falhado, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus, vimos algum tempo atrás, estudando o crescimento do Senhor Jesus em todos os seus aspectos da vida. Irmãos, Ele sabia, Ele não tinha força, mas foi sustentado pelo Espírito. Imagina o Senhor Jesus lendo, a partir dos seus 12, 13, 18 anos, crescendo no Senhor, lendo tudo a respeito dele, que ele iria cumprir. Era algo desanimador. Ele poderia ter desistido, ele poderia voltar para a glória, porque ele já era um filho aprovado do Pai. Mas, irmãos, aquele texto de Lucas 9:51, ele tinha na sua face uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e morrer para nos alcançar. Que Cristo nós temos, irmãos. Que bendito Jesus é esse. Que amor é esse que a gente não compreende. Tudo Ele fez por nós. Irmãos, e aquilo que Ele quer fazer por nós, porque a obra não é nossa, é dEle. A obra de Deus em nós. O que é a obra de Deus em nós? É Ele fazendo aquilo que Ele deseja através de nós. O Evangelho não é nosso. A forma de pregar não é nossa. Se não for inspirado pelo Espírito, é religião. As pessoas nunca vão obter vida. As pessoas estão vivendo uma vida de engano. Gente, como é triste isso, irmãos. E é duro que eles estão com seus corações como que cauterizados. Pregamos a palavra, é como se você lançar um copo de água nas costas de um pato. A água da palavra bate ali, escorre tudo, não entra, não penetra, porque eles não querem. Percebe, irmãos? Então, esse é o sentido aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. Ele continua: o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Que humildade é essa, irmãos? E sim, a daquele que me enviou. Olha o versículo 41 agora aí. Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu não aceito, ele não pode aceitar nenhuma glória. Porque, irmãos, no nosso meio hoje existem muitas pessoas que são denominadas os grandes homens de Deus. Isso é dar glória para homem. Deus não tem grandes homens na sua obra. É nós muitas vezes que colocamos os homens lá. Você lê Atos 8, você vai ver Simão, ele era um grande vulto, era o poder de Deus. Ele abraçou a fé, foi batizado, mas ele nunca havia nascido de novo. O outro versículo aqui interessante, João capítulo 6, versículo 38.
para mostrar aqui em rápidas palavras o coração do nosso amado Senhor naquilo que concerne a uma vida de humildade. Ele diz assim, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Irmão, isso é muito profundo. A gente lê assim, nós temos que meditar o que é isso. Irmãos, eu e você, nós temos uma vontade. A nossa vontade ela é muito dura de ser quebrada. Nós, quando colocamos uma coisa na cabeça, e a nossa vontade, queridos, como que vamos quebrar isso? Mas quando nós olhamos para Cristo, eu desci do céu. Irmão, essa palavra eu desci do céu, o que isso significa? Que o Deus se fez carne, o Todo-Poderoso, que este universo não consegue contê-lo, ele coube dentro da pessoa humana de Jesus. Eu desci do céu. Esse eu desci do céu, nós temos que apreciar essa palavrinha, irmãos. Ele desceu do céu para quê? Para fazer aquilo que ele queria? Ele desceu do céu para nos encontrar na nossa podridão do pecado, no nosso tremedal de lama. Ele desceu para vir ao nosso encontro. Ele desceu para reunir em um corpo as ovelhas perdidas da casa do seu Pai. Que lindo! Então eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E agora ele vai dizer para que ele veio, verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E a vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Queridos, imagina o cuidado que Cristo tem para com cada um de nós. E todo o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Você é filho. Se você soubesse, irmãos, o cuidado que Ele tem de nós é muito grande. Pedro entendeu isso. Ele disse assim: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nunca se esqueça, irmão, seja qualquer tipo de dificuldade que você vai enfrentar, lembre-se, tem alguém com A maiúsculo, alguém que cuida de você, é o próprio Senhor. Às vezes nós não vemos, irmãos, mas às vezes, quantas vezes nós somos livrados de tantos perigos, de tantas coisas terríveis, talvez de tantos assaltos. Nós cruzamos na vida aí com tantos psicopatas, com tantos assassinos, com tantas coisas ruins, com tantos perigos de trânsito. Você está numa rodovia, onde está vindo para Anastácio, e aqueles carros, aquelas luzes, aquelas curvas, carreta assim, vem até comendo fácil. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor me deu a percepção para ver isso aqui? Eu vou mais para cá, numa curva à noite, ela poderia cair em cima do nosso veículo e todos nós, sermos ceifados. Mas Ele cuida, é a mão. Nós temos que aprender a ver a mão do Pai em todas as coisas, irmão, porque Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos ama, aquele que em seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Que Cristo maravilhoso nós temos. Então aqui, vamos ler aqui o capítulo 7, versículo 16 agora, mas essa revelação linda da pessoa de Cristo, em sua humildade. Olha, isso aqui encanta o nosso coração. João 7, versículo 16, diz assim. Primeiro, deixa eu ler o 15 para pegar o contexto. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Porque naquela época tinha ali aqueles judeus que eram os mestres de Israel, e Jesus não frequentou nenhuma escola. Então Jesus era conhecido como aquele que não fez uma faculdade. Então qual a lição para nós aqui? Você não precisa fazer uma faculdade de teologia para conhecer o Senhor. Aliás, a faculdade de teologia vai só lhe atrapalhar em muitos casos. Então,
Ele estava ensinando aqui e os judeus se maravilhavam. Eles ficavam totalmente atônitos. Por quê? Porque a palavra que Jesus ensinava ia e espancava eles, o coração deles, perfurava o coração deles. E o versículo 16, o 15, como sabe estas letras sem ter estudado? Agora olha o 16, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, eu não tenho nada para ensinar para vocês, mas o meu ensino é daquele que me enviou. Irmãos, e os judeus aqui, os mestres conhecedores de Bíblia, os teólogos, não se importavam com isso. Esse aí está louco. Mas eles sabiam, porque aqueles mestres também ouviam palavra de outros mestres, e a palavra de outros mestres não era tão contundente e indelével como era do próprio Senhor, porque o Senhor sempre vai falar ao nosso coração. E eles ficavam maravilhados, mas não atentava. É o que o próprio Senhor fala aqui, ouviram de mau grado. Entende, irmãos? Então a palavra não penetrou no coração deles. Olha aqui no capítulo 8, versículo 50. Temos também mais uma importante declaração aqui. Que coisa mais impressionante. Diz assim, 8,50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Está vendo, irmãos? Que coisa mais preciosa. Eu não, está vendo? Eu não procuro a minha própria glória. Isso é maravilhoso. Agora vamos lá para João 14, versículo 10. Temos mais uma importante declaração aqui. Jesus, ele disse assim, João 14, 10. O Senhor Jesus, ele fala de uma forma muito explícita aqui para seus discípulos. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, ele faz através de mim. Olha o versículo 24. Diz assim, desse mesmo capítulo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo, irmãos, isso é tão importante para nós, irmãos. E a palavra que nós estamos ouvindo nesta manhã, não é nossa. Jesus disse, não é minha, mas do Pai que me enviou. Sabe o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Que falava com aqueles homens, é o mesmo que fala conosco nesta preciosa manhã. Então, por isso que é um tempo muito precioso, irmãos, quando nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor, para ouvir as suas palavras. Irmãos, como nós precisamos, irmãos, ser habitados pelo amor do Pai. E onde Deus entra, pode ter certeza de uma coisa. Quando Deus entra em seu amor e seu poder, e revela a si mesmo, como o nosso tudo, a criatura torna-se nada. Porque se ele é tudo, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para o nada. Nós somos o nada. Nós somos o menos do que nada, mas somos habitados por esse tudo. Somos nada, claro, diante de Deus, do nosso Pai. Agora, a pessoa, ela não pode ser nada a não ser humilde diante das outras criaturas. Se nós não somos humildes diante dos nossos irmãos, nós queremos ser, de fato, alguma coisa. Mas vamos aqui, irmãos, caminhar um pouquinho o nosso estudo, para vermos mais alguns detalhes sobre esse Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, o que está acontecendo hoje no contexto do povo evangélico? Não é buscar coisas, eles querem coisas demais, maravilhosas, né? Que Deus abençoe, para que eles sejam prósperos. Queridos, nós não podemos fincar as nossas estacas neste mundo. Nós estamos aqui neste mundo provisoriamente. Leia depois 1 Coríntios capítulo 7. Se você é casado e tem uma esposa, é para um dia só. Teu marido é para um dia só.
use as coisas do mundo como se dela não usasse. Pegue as coisas com mão leve, não se apegue a este mundo, como foi a esposa de Ló, que se transformou numa estátua de sal. Ela estava tão mesclada com Sodoma e Gomorra, que ela não queria sair de lá. Aquilo para ela se tornou comum, era maravilhoso, era gostoso. Mas Deus quis tirar todos eles lá, inclusive ela. Estão me entendendo, irmãos? Mas o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra, e se transformou numa estátua de sal. Soberba. Então, este é um salmo que trata de humildade e crescimento espiritual. Posso afirmar que a humildade não é algo natural em nós. Neste mundo em que vivemos, conseguimos encontrar alguns que parecem ser mais humildes que outros, mas a verdade é que a humildade não é uma virtude da carne. Falando abertamente e honestamente, quando parecemos naturalmente humildes, isso nada mais é que orgulho disfarçado. A humildade é resultado de uma vida quebrantada pela cruz. Sabe aquilo que tem em você que é de grande valor? Deus vai destruir. Que você se valoriza muito, né? Puxa, eu sou um homem, uma mulher muito sábio. Eu leio muito, estudo muito, né? Eu posso falar de muitas coisas. Ele vai destruir isso em você. Lembra, por que estou dizendo isso? Moisés, a palavra fala que ele era um homem poderoso em palavras e obras. Como foi que Deus destruiu tudo aquilo que ele tinha como grande valor? Ficando atrás do deserto, 40 anos pastoreando ovelhas. Quanto tempo faz você trabalha naquela firma? Eu trabalho há mais de 15 anos. Meu Deus. Qual foi o seu tratamento lá? Não mudou nada. Moisés, 40 anos cuidando de ovelha. Todo dia ele escutava aquele bé das ovelhas. Quando Deus o chamou, ele não sabia nem falar. Mas ele era poderoso em palavras e obras, agora ele está totalmente vazio. Exatamente aí. Deus destruiu em Moisés aquilo que ele tinha de mais precioso. E ele quer fazer isso conosco também. Tirar as nossas virtudes naturais, né, que não tem nenhum valor, irmãos. Pelo menos para Deus não. Nós achamos que nós valemos muito, mas não é o sentido aqui. Para Deus não tem valor. Então, aquilo que não tem valor para Deus, você acha que eu vou me apegar a isso? Como Jó fazia? A minha justiça me apegarei, a minha integridade me apegarei e não alargarei. Para que isso? Veja aqui o Salmo 39, versículo 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Essa palavra vaidade aqui, sabe o que ela significa no sentido original aqui, no hebraico? É bolha de sabão. Você sopra aquela bolha de sabão, aquela linda bolinha colorida, mas não vai aí 10 segundos, ela acabou. Assim todo homem é pura vaidade. Agora, dentro deste homem, que é pura vaidade, que se acha tão bom, Deus vai destruir nele aquilo que ele mais valoriza, suas virtudes naturais. Eu sou capaz disso, sou capaz daquilo. Queridos, lembre-se de uma coisa: se você é filho de Deus, lembre de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em tudo que sou e faço, o nome dele tem que ser glorificado na minha vida. Então, irmãos, ele precisa de arrancar de nós, de destruir aquilo que nós valorizamos tanto em nós, né? Então ele quer remover isso de nós, porque ele nos ama. Hebreus 12:6 fala que o Senhor corrige a quem ama. Apocalipse 3:19 ele diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo.
e Ele vai repreender, Ele vai disciplinar, porque o castigo aqui, quando castigas o homem, aqui o sentido original é quando disciplina o homem com repreensões, né? Ele vai destruir nesse homem aquilo que ele tem de mais precioso. E nós temos tantos talentos, né, irmãos? Eles não são errados. Eles são errados quando nós fazemos dele a nossa prioridade e a nossa mania de grandeza, por causa deles. Mas quando nós fazemos em nome do Senhor, aí Ele vai nos habilitar cada vez mais para sermos melhores ainda. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Nós só seremos humildes com a humildade de Jesus Cristo. Desde o início até o final de sua vida, havia uma faceta do caráter do Senhor Jesus que o distinguia de todos os outros homens. Enquanto os outros seres humanos eram orgulhosos e arrogantes, ele mostrava a beleza da humildade. Aqui estava alguém, o Filho do Homem, que era a humildade encarnada. Filipenses 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, nós temos que ler esse capítulo 2, do 5 ao 12, para vocês vão verificar ali, como que pode, o nosso amado Senhor, ele chegou a um ponto que o Salmo 22, 6, ele disse assim, o Senhor Jesus, ele foi aqui, na sua humildade, ele chegou a ser abaixo da sola de um pé de um homem. Como é que nós sabemos disso? Lembra de Salmos 22, 6, ele disse assim, eu sou verme e não homem. Que coisa, abaixo da sola do pé de um homem, eu sou verme e não homem. Mas foi este verme que se humilhou, porque verme não tem nenhum valor, qualquer um pisa nele, e foi o que fizeram com o Senhor, fizeram o que eles quiseram, mas irmãos, ele fez algo que nenhum ser humano poderia realizar. Ele foi aquele santo homem de Deus, para a cruz, puro, que levou sobre si o meu e o seu pecado, toda a nossa sujeira, e ali ele matou na cruz o meu e o seu pecado, e enterrou, e nos deu a sua vida pela ressurreição, porque nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Queridos, você quer ser uma pessoa grande? Sabe qual que é a dica que Jesus dá para todo aquele que quer ser grande? Quer ser uma pessoa que, de fato, seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Então atente para essa dica que Jesus dá. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 20. Vamos ler aqui, irmãos, 2 versículos. Mateus capítulo 20, para aqueles que querem serem grandes. Vamos ler apenas os versículos 25 e 26. Presta atenção, olha só, Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra. Então Jesus, porque aqui o contexto é que a mãe de Tiago pediu para que Tiago e João se assentassem um do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus lá no trono. Jesus falou, isso não cabe a mim, quem sou eu? Isso está reservado para aqueles que o Pai sabe que vai estar lá. Aí eles ficaram aqui no versículo 24, ouvindo os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamando-os, olha, Jesus tem essa paciência de tratar com aqueles arrogantes, aqueles irmãozinhos tão arrogantes, seus discípulos, né? Então Jesus, olha que doçura, chamando-os, vem aqui pertinho de mim, deixa eu conversar algo com vocês. Chamando-os, e aqui é o Pai através de Jesus chamando-os, aqueles discípulos. Como Ele nos ama, irmãos. Olha, a gente tem que ver o amor de Deus em tudo. Chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Agora, olha 26. Não é assim entre vós, pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Que lição de humildade, irmãos. Que lição de humildade. Vocês querem ser grande? Começa a servir. Irmãos, pratiquem isso, irmãos. Que o povo aí fora vai ver o fogo do amor de Deus dentro dessa comunidade. Vai ser tão precioso. Ah, irmãos, como o mundo aí fora necessita de ser amado. E eles não vão se render se não ver o amor de Deus expresso, manifesto em nós. Aqui na comunidade. Tem que começar aqui dentro. Entende, irmãos? Esse é o sentido. Agora, olha aqui também, irmãos, o versículo 28. Isso aqui é muito lindo, isso aqui fala muito ao meu coração. Vamos ler o versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, se isso aqui não quebrantar o nosso coração, irmãos, significa que a nossa arrogância, ela não tem cura. Tem cura se nós nos inclinarmos. Fala, Senhor Jesus, venha ser o meu tudo e leva-me a experimentar uma vida de morte para mim mesmo, né? Aqui, quando ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, era como se Jesus era nada para que Deus fosse tudo. Irmãos, a nossa única necessidade é de humildade. E vamos crer que Ele mostra, Ele dá, Ele concede, porque é Ele mesmo, como aquele que é manso e humilde, Ele virá e habitará no coração, mas no coração daqueles irmãos que são desejosos. Hoje à noite, se o Pai permitir, vamos tratar um pouquinho sobre o anseio por Deus, o desejo por Deus, vamos citar alguns exemplos dentro da palavra de Deus para nós verificarmos e termos esse desejo pelo Senhor de uma forma mais aprofundada. Vamos aqui, irmãos, ler mais esse parágrafo que vamos encerrar. Humildade, entenda-se corretamente, não é algo que possamos obter tentando nos fazer humildes. A humildade não é algo que possa ser fabricado, é algo que deve vir naturalmente pela habitação daquele que é a própria humildade, ou seja, Jesus Cristo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 11, verso 29, a parte B, que diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como e quando que devemos aprender a humildade dele? Ele disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando nós vamos aprendendo a humildade do próprio Senhor, nós vamos encontrando cada vez mais uma coisa chamada descanso. Sabe aquelas preocupações que você tem com relação à vida? Eu tenho que isso, tenho que fazer aquilo, estudar, trabalhar, etc. Você vai estudar, trabalhar, mas isso não vai ser um peso. Isso vai ser descanso. Você vai ser habitado, não apenas pela humildade, mas pela sabedoria de Deus. Quando você entender isso, você sempre vai glorificar a Deus o Pai em todas as coisas. Porque Ele vai fazer acontecer. E outra coisa, a presença dele em nós, ela vai nos dar descanso. Moisés disse assim para o Senhor, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Aí Deus disse lá no versículo 14, Moisés, pode subir, que a minha presença irá contigo e eu vou lhe dar descanso. Irmãos, orgulho é do capeta. Aquela oração que fez aquele fariseu,
Lucas 18:11, ó Senhor, graças a Deus porque eu não sou como os demais. Que coisa mais triste. Não sei se você já viu cristãos assim também, que não gostam de se reunir com o povo de Deus, são orgulhosos, são soberbos, vão ficar em casa, aqui eu já conheço a palavra, são tudo gente esquisita, são tudo gente doentes, amarguradas, ressentidas, soberbas. Preste atenção aqui, Isaías 65, versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, povo que diz, Isaías 65, 5, povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Sabe o que Deus responde para eles? És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Não é assim? Agora, sabe para quem que o Senhor vai olhar, irmão? Olha aqui, Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Senhor, não é soberbo o meu coração, não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe. Amém, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio, a liberdade que o Senhor nos dá para nos reunirmos e ouvir a Tua voz. Obrigado pelo Teu falar, Pai. Continue fazendo com que a Tua palavra em nós, ela venha frutificar. Leva-nos para aquele que é perfeito. Leva-nos a um caminho de crescimento espiritual no Senhor, para que Ele seja formado em nós e nós sejamos a expressão da verdadeira humildade que é Cristo em nós, aquele que é manso e humilde de coração. Leva-nos guardados, Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.